Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quarta-feira você vai conferir. O julgamento de mais uma tomada de contas. Dessa vez envolve o Poder Executivo de Serra Nova Dourada. E ainda veja o recurso da Câmara de Barra do Bugres. É o TC Notícias do dia 27 de fevereiro que está no ar. Olá, tudo bem? TCE julga como regular uma tomada de contas aberta a pedido da Prefeitura de Serra Nova Dourada. A tomada de contas foi solicitada pela Prefeitura de Serra Nova Dourada para apurar possíveis irregularidades na prestação de contas de diárias em 2010, no valor de R$ 60 mil. A Comissão de Tomada de Contas Especial do TCE concluiu que, apesar da existência de atraso, ficou comprovado que as viagens foram realizadas. Após a apuração dos fatos pela Comissão de Tomada de Contas Especial, restou evidente que a falha na prestação de contas não se deu por conduta dolosa ou de má-fé por parte do gestor e de seus servidores, e sim pela desorganização na área que detém esse ofício. Entretanto, o conselheiro julgou a tomada de contas regular, mas fez recomendações à atual gestão da Prefeitura. Por prudência, voto também no sentido de recomendar ao atual gestor que se atente à prestação de contas relativas às diárias. Pedido de rescisão feito pelo ex-secretário de Transporte e Pavimentação Urbana do Estado é julgado parcialmente procedente. Confira. O então secretário de Transporte e Pavimentação Urbana do Estado, Arnaldo Alves de Souza Neto, solicitou a redução e até mesmo a exclusão da multa de 300 unidades padrão fiscal, aplicada devido à constatação de atraso no envio de informações do sistema Aplique do primeiro semestre de 2010. Posicionamento parcialmente acatado pelo relator do processo, conselheiro Domingos Neto. Isso porque ficou comprovado que nem todos os atrasos foram cometidos no exercício de 2010. 2.383 informes não enviados, 154 não são da sua responsabilidade, mas das gestões anteriores, resultando 1.229 informes que devem ser a ele atribuídos. Todavia, o relator, acompanhado pela unanimidade do Pleno do TCE, manteve a multa de 300 unidades padrão fiscal aplicada ao ex-gestor. Considerando que 1.229 informes representam uma quantidade vultuosa, causando sobremaneira prejuízo ao exercício do controle externo, considerando ainda que a multa de 300 UPFs, combinada inicialmente, é inferior a 1 UPF para cada informe, ou seja, está bem aquém do mínimo, mantendo a multa de 300 UPFs fixada pelo relator, que na dosimetria da pena considerou tal valor razoável, uma vez que a aplicação da multa para cada informe extrapolaria o teto regimental de 1.000 UPFs no artigo 75 da Lei Orgânica. Conselheiros negam recurso feito pela Câmara de Vereadores do município de Barra do Bugres. O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres, Wanderson Vitor da Silva, recorreu ao TCE contra o julgamento das contas de 2010 desse legislativo, que foram julgadas irregulares pelo Tribunal Pleno. O recorrente pedia a suspensão do julgamento, apresentando como fundamento o fato do relator ter sido sintético e não ter examinado todos os argumentos do recurso, posicionamento que não foi aceito pelo TCE. Ele alega simplesmente que no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso ordinário, este relator não examinou uma a uma todas as questões que ele havia suscitado. E por isto ele apresenta este agravo. É assente na doutrina e na jurisprudência que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Dessa forma, o relator, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas e com a unanimidade do Pleno, votou por conhecer e não dar provimento ao recurso, o que determinou que os embargos não devem ser conhecidos e que esse processo legal deve ser encerrado. Irregularidades em concurso público são julgadas pelo Pleno do TCE. A representação interna, feita pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal referente a possíveis irregularidades no edital de concurso público realizado em Itiquira, foi analisada pela 6ª Relatoria de Responsabilidade do conselheiro Sérgio Ricardo. A equipe técnica destacou a existência de diversas irregularidades cometidas pela comissão organizadora do concurso. Entre elas, aditamentos posteriores ao edital originário, sem que fosse prorrogada a data para ofertar e divulgar amplamente o certame. E ainda, o edital previa que as inscrições só podiam ser realizadas pessoalmente ou por procuração em curto prazo. Após notificação, o então gestor do Poder Executivo de Itiquira, Hernani José Sander, apresentou defesa. Porém, como os documentos apresentados não foram suficientes para que as irregularidades fossem excluídas, o conselheiro relator votou pela procedência da representação. Durante a sessão plenária, em virtude da ausência do conselheiro Sérgio Ricardo, o voto do referido processo foi lido pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Aplica ao gestor multa total de 22 UPFs pelo conjunto das irregularidades contidas nas razões deste voto. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso vai realizar o curso Controle de Políticas Educacionais. O evento começa às 8 horas da manhã e vai ser realizado na Escola Superior de Contas. Você não pode perder. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!